Oi, oi, professora Ana Paula Meneghello aqui com você, lembrando que aqui é a sua sala de aula particular em matemática. Dúvidas e angústias matemáticas, aqui a gente resolve todas, ok? Antes da gente começar, lembra de ativar o sininho para receber as notificações das novas aulas. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você gostou e se você conseguir esclarecer qualquer dúvida que você tinha em relação a esse assunto, lembra de deixar o seu like, ok? Então, bora lá. Gente, a aula de hoje é sobre problemas envolvendo MMC e MDC. Quando que a gente usa MMC no cálculo? Quando que a gente usa MDC? Bora lá, sem enrolação? Então, estou aqui no cantinho, vamos lá entender. Coloquei dois problemas para a gente identificar as diferenças e ver quando a gente usa MMC, quando a gente usa MDC, beleza? Então bora lá. Olha só, primeiro problema é o seguinte: Geraldo fabrica pipas em casa e para facilitar o trabalho já deixa as folhas de papel de seda cortadas no tamanho ideal para confeccioná-las. Ele tem à sua disposição papéis de 3 cores, todos da mesma largura. Sabe-se que o papel azul mede 420 centímetros de comprimento, o amarelo 350 centímetros de comprimento e o vermelho 490 centímetros de comprimento. Geraldo quer cortar todas as folhas em pedaços do mesmo tamanho, deixando-as com o maior comprimento possível. Esse é o primeiro, nós vamos ler os dois e para depois a gente identificar palavras e elementos no problema que mostram para nós uma pista se devemos usar MMC ou MDC. Bom, o próximo problema é o seguinte: uma pessoa que não é atleta dá uma volta completa em uma pista de corrida em cerca de 200 segundos. Um atleta maratonista acostumado a longas distâncias faz o mesmo percurso em 80 segundos. Considerando que o velocista Michael Johnson, recordista mundial na categoria dos 400 metros rasos, faz esse percurso em apenas 45 segundos, responda. Se em uma mesma pista de corrida largarem juntos a pessoa que não é atleta, um maratonista e o Michael Johnson, depois de quanto tempo os três deverão cruzar a linha de chegada juntos? Suponha que eles mantenham o mesmo ritmo do início ao fim e lembre-se que uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Muito bem, então como é que a gente vai identificar se eu vou usar MMC e MDC? As palavras-chave para a gente identificar isso são as letras do meio da sigla de MMC e MDC. Porque MMC, a palavra do meio quer dizer múltiplo, que vem de multiplicação. E no MDC, a letra do meio quer dizer divisor, que está relacionado com divisão. Então, como é que eu percebo se eu devo usar multiplicação ou divisão? Ou seja, se eu devo usar mínimo múltiplo comum ou maior divisor comum. Quando a gente tem a ideia de dividir, repartir, cortar em partes iguais, a gente tem que dividir. Então, eu tenho que encontrar o maior divisor comum. Qual dos dois você acha que a gente vai usar o MDC? Na que o Geraldo precisa repartir os papéis no mesmo tamanho? Ou os atletas vão ficar repetindo os seus tempos a cada volta? E aí? Olha só, se você falou que é a do Geraldo, tá tudo ok, parabéns, é isso mesmo, você identificou a chave do problema. Porque olha só, olha aqui as palavras finais do problema aqui do Geraldo. Geraldo quer cortar todas as folhas em pedaços do mesmo comprimento, deixando-as com o maior comprimento possível. Então, ele quer dividir os papéis no maior tamanho possível. Então, a gente precisa encontrar o maior divisor
comum, porque eu preciso dividir os papéis. Agora, se um atleta percorre, né, uma pista em 200 segundos, a hora que ele der uma volta, ele vai ter gasto 200 segundos. Quando ele completar a segunda volta, ele vai ter gasto 400 segundos. Mais uma volta, 600 segundos. Outra volta, 800 segundos. E assim sucessivamente. Ele vai acumulando a quantidade de segundos que ele gasta em cada volta, certo? O outro, que é o maratonista, ele gasta 80 segundos. Se ele der mais uma volta, são mais 80, são 160. Se ele der mais uma volta, são 240. Se ele der mais uma volta, são 320 segundos. E assim sucessivamente. Cada volta são mais 80. Ou seja, uma vez 80, porque é uma volta, 2 vezes 80, 3 vezes 80, 4 vezes 80, cada volta 80 a mais. E o Michael Johnson, ele faz a primeira volta com 45, depois mais uma volta são 90 segundos, mais uma volta 135, mais uma volta são mais 180 e assim sucessivamente. Dá para perceber que aqui nós estamos fazendo um processo de multiplicação pelo número de voltas? Então aqui a gente tem os múltiplos de 200, os múltiplos de 80 e os múltiplos de 45. Então a gente tem aqui são os múltiplos, então eu quero o mínimo múltiplo comum. E aí a gente vai lá nas aulas de MMC e MDC para identificar a maneira que a gente acha mais fácil calcular o MMC e o MDC. Eu gosto muito do famoso paredão, que é a decomposição simultânea, quando a gente coloca todos os números. Então, o 420, que é o tamanho do papel azul, o 350, que é o tamanho do papel amarelo. Opa, esse 5 ficou horrível, né? E o 490, que é o tamanho do papel vermelho. E a gente passa aquele tração do paredão e vamos fazendo a decomposição simultânea em fatores primos. Lembrando que eu quero o maior divisor comum. E o divisor comum, ele tem que ser divisor de todos eles. Então, a gente pode começar pelo 2. Lembrando que aqui, ó, são só fatores primos. Ah, todos terminam em 0. Não posso dividir por 10? Não, porque 10 não é um número primo, certo? Então, são só números primos. Então, vamos lá. 420 dividido por 2, a gente vai dar 210. 350 dividido por 2 vai dar 175. 490 dividido por 2 vai dar 245. Muito bem, todos os números foram divisíveis por 2, então 2 foi um divisor comum. Ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Tem o 210, que vai dar 105. Mas o 175 não dá, então a gente só copia ele aqui. E o 245 a gente só copia também. Então a gente não circula esse número 2, porque ele não foi um divisor comum. Agora, o próximo número primo que a gente conhece é o 3. E aí, será que tem alguém aqui que dá para dividir por 3? Tem, 105 dá para dividir por 3. Como é que eu sei? Tem uma regrinha dos critérios de divisibilidade que é assim: quando a gente soma os algarismos, 1 mais 0 mais 5 dá 6. Se o resultado dessa soma der para dividir por 3, é porque o número também dá. Então, 105 vai dar 35. 175, será que dá para dividir por 3? Vamos usar a mesma regra. 1 mais 7, 8. 8 com mais 5, 13. 13 não dá para dividir por 3, então 175 não vai dar. A gente só copia ele aqui. E o 245?
2 com mais 4, 6. 6 com mais 5, 11. 11 também não dá, então significa que o 245 também não dá. Então, a gente só copia ele aqui. E a gente não circula o 3, porque ele só dividiu 105. Agora, ninguém mais divide por 3, porque o 35, ó, 3 mais 5, 8. 8 não dá para dividir por 3. Mas todo mundo termina em 5, significa que todos são divisíveis por 5. 35 dividido por 5, 7. 175 dividido por 5 vai dar 35. E o 245 dividido por 5 vai dar 4,49. Muito bem, todos dividiram por 5, então 5 é um fator comum. Ainda tem alguém que divide por 5? Sim, tem esse 35. O 7 não dá, a gente desce. O 35 dividido por 5 dá 7. E o 49 não dá para dividir por 5, a gente copia também. Agora, o próximo número primo é o 7. E aqui a gente está vendo que tem números que dividem por 7, né? Então, 7 por 7 dá 1, 7 por 7 dá 1, 49 por 7 dá 7. E o 7 também é um fator comum, porque deu para dividir todos. E agora, a gente finaliza dividindo por 7, 1, 1 e 1. Bom, o MDC é o tamanho, é o número que eu vou conseguir dividir todos esses aqui. É o maior divisor comum entre eles. Então, eu posso pegar todas, o seu Geraldo pode pegar todos os papéis e cortar de que tamanho? Usando 2, 3 não, né? O 5 e o 7. Se a gente multiplicar todo mundo, 70 centímetros. Então, todos os papéis ele pode cortar de 70 em 70 centímetros. E quantos pedaços de cada cor? O que a gente tem que fazer agora? Cada pedaço a gente vai ajudar o seu Geraldo, ó. O azul, que são 420 centímetros, se ele cortar de 70 em 70, a gente consegue 6 pedaços azuis. Outra cor é o amarelo. O amarelo, 350 centímetros. 350 centímetros de amarelo. Se ele pegar e cortar a folha amarela de 70 em 70, a gente vai ter 5 pedaços. 5 vezes 7, 35. 5 pedaços amarelos. E o vermelho, que são 490 centímetros, se ele vai cortar de 70 em 70, pode cortar o zero, são 7 vezes 7, 49, 7 pedaços vermelhos, certo? E o MMC, ou seja, e o problema dos atletas aqui que vão correr. Então, olha só, se a gente descobriu que a gente precisa calcular o MMC, cadê meu mouse? Aqui. Eu preciso ver para eu saber quando que esses atletas vão passar de todos juntos de novo, quando a gente tiver o mesmo múltiplo aqui. Então, a gente vai fazer o quê? O paredão para encontrar o MMC, 400 não, desculpe, 200, que é da pessoa que não é atleta, o atleta 80 e o Michael Johnson 45 segundos. Se nós fizermos o risco retinho, né? Aqui, vamos lá. De novo, decomposição simultânea em fatores primos. Divide por 2. O 200 vai dar 100. O 80 por 2 dá 40. E o 45 não dá para dividir por 2, a gente só copia ele. Ainda podemos dividir por 2. O 100 dividido por 2 dá 50. O 40 vai dar 20. E o 45 a gente repete ele de novo. Ainda podemos dividir por 2. O 50 vai dar 25, o 20 vai dar 10 e o 45 a gente copia de novo.
Ainda podemos dividir por 2 por causa do 10. Poderia dividir por 5 direto? Poderia. Depois a gente ia ter que voltar por 2. Então, eu gosto de seguir até não dar mais. Por 5. E agora, copio 45. Agora, tem algum... Próximo número primo nosso é o 3. Tem alguém aqui que divide por 3? Tem. O 45. O 25 não, a gente desce ele. O 5 também não, a gente copia ele. E o 45 dividido por 3 dá 15. E ainda temos o 15 que dá para dividir por 3. 25 abaixa. O 5 a gente abaixa de novo. E o 15 dividido por 3 dá 5. Agora, a gente vai dividir por 5, que é o próximo número primo. 25 dividido por 5 dá 5, 5 dividido por 5 dá 1, 5 dividido por 5 dá 1 de novo. E para fechar, vamos dividir por 5 de novo e finalizamos. Então, para ganhar espaço, eu vou apagar aqui, porque a gente já entendeu por que a gente fez MMC, para poder calcular, né? O MMC, ou seja, o menor múltiplo comum entre os 3 valores que a gente tem. Ah, mas Ana Paula, aqui no problema apareceu um número que a gente não usou, que foi o 400. Gente, não são todos os números que aparecem nos problemas que a gente precisa usar, certo? Se a gente prestar atenção, o 400 que tá aí só tá mostrando o tamanho da pista que o Michael Johnson faz em 45 segundos. Ou seja, no momento que nos interessa é o tempo de cada uma das pessoas que vai correr, certo? O tamanho da pista, não. Então, se a gente precisa do MMC entre os 3 valores, a gente tem 2 elevado à quarta potência, que a gente tem 4 vezes o número 2 aqui. 3 elevado à segunda potência, que a gente tem 2 vezes o número 3. 5 elevado à segunda potência, que a gente tem 2 vezes o número 5. Então, a gente vai multiplicar todo mundo. Como é que a gente resolve potenciação? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, que são 9. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que são 25. E agora, a gente pode multiplicar todos esses números. 25 vezes 16 vezes 9. Para agilizar, eu vou fazer aqui, ó, 25 vezes 16 vezes 9 igual a 3.600. 3.600 o quê? Segundos, certo? Todo mundo é segundos, né? 200 segundos, 80 segundos, 45 segundos. Então, nossa resposta, 3.600 segundos. E será que foi à toa que ele falou para nós que 1 minuto são 60 segundos, 1 minuto e 1 hora 60 minutos? Claro que não, ele espera de nós uma resposta em horas. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 3.600 segundos e agrupar, ou seja, repartir, dividir de 60 em 60. Por quê? Se eu dividir de 60 em 60, eu estou fazendo grupos de minutos. Então, vamos lá. Ó, 336 vai dar 6. Desce esse 0, desceu, a gente põe lá. Significa que a gente tem 60 minutos. Se cada hora são 60 minutos, isso aqui então é 1 hora. Ou seja, depois de 1 hora, os 3 vão passar de novo pela linha de chegada. Juntos, né? Todos eles vão passar dentro do seu tempo, mas depois de 1 hora, ou seja, depois de 3.600 segundos, os 3 vão cruzar a linha de chegada juntos. E aí, deu para perceber então as palavras-chave e a chave de quando a gente precisa usar MMC e MDC? Então, gente, assista essa aula quantas vezes for preciso, ok? E se tiver dúvida, manda nos comentários. Beijo e até a próxima aula!